Adolfo Pegoraro, o que aconteceu com a seleção brasileira, meu irmão? Eu achei que você não ia pedir isso pra mim. Eu achei que Mas não tem como não perguntar, né? Eu achei que o assunto hoje era jogos abertos, né? Que Mas, enfim, coisa. Não tenho o que comentar, né, Ademir? Eu acho que é uma questão assim, se o Brasil perdesse talvez por 1, 2, eu sinceramente aplaudiria ainda a equipe, porque por reconhecimento Lógico. aos alemães. No Perder futebol, faz parte do esporte. Com certeza. Agora o que aconteceu foi um desastre. Eu acho que quem presenciou isso, pode passar 200, 300 anos e não vai ver isso de novo, né? É uma situação negativa que vai ficar para a história do Brasil. A gente achava que 50 foi um fiasco e hoje foi mostrado realmente que 50 não foi nem perto do que aconteceu hoje. 50 nós jogamos no Maracanã. Chegamos à final, pelo menos. Tudo bem, claro, eram 16 equipes na época, era menos, enfim, essa questão do nivelamento não existia, enfim, tem todas as circunstâncias, mas o Brasil hoje mostrou que essa questão da garra, enfim, amanhã, por exemplo, a Argentina joga com a Holanda, pode até perder, porque eu considero que a Argentina tem um time inferior à Holanda. Eu também. Mas não leva goleada. Eu aposto o que quiser que não leva goleada. E vai servir de exemplo também isso, exatamente. né? Eu acho que o disputa pelo terceiro é entre Brasil e Argentina, que é o que a gente esperava que fosse a final, né? Final. Mas eu acho que vai ser essa disputa pelo terceiro. Quero mandar um abraço especial para a família Parisi, lá no bairro São Cristóvão, o Gringo, Tiel, o Ney, o Zico, as esposas, os filhos, todo mundo lá e para variar, preparando o jabá. Tá bem de memória, né? Tá memória. Quando fala na janta, você lembra de todo mundo, né? Não pode esquecer o nome de ninguém, senão não entra. Tá certo. Adolfo, fala para nós. Arno Ribeiro, confirmado, aceitou o convite, será o próximo secretário municipal de esportes aqui em Beltrão. Como que o Arno vai receber, se tratando de resultados, você que faz parte da Paraná Esportes, que nos orgulha, inclusive, é o assessor de imprensa da Paraná Esporte, acompanha todos os jogos paranaenses, né, promovidos pela Paraná Esportes. O que dizer deste momento da Secretaria de Esportes, das modalidades esportivas de Beltrão, Adolfo? Sim, eu acho que é um desafio muito grande para o Arno. Primeiramente quero dizer que foi um nome muito bem aceito, as rodas de conversa, enfim, que a gente ouve por aí, todo mundo fala muito bem do Arno, todo mundo gosta, é uma pessoa que tem uma simpatia muito grande, não tem rejeição, que é algo que politicamente importa, eu acho, na função dele. E um batalhador do esporte beltronense. Eu acho que o futsal beltronense está onde está hoje por causa do Arno, que em 99, que foi nomeado pelo Guilmar Lopes, então prefeito, como chefe da divisão de futsal. Então, agora ele assume uma função que é muito mais abrangente que o futsal. Claro que também o futsal beltronense ainda é um dos carros-chefes da Secretaria de Esportes, mas ele vai ter que dar muita atenção também para as outras modalidades, até porque a gente viu nos Jogos Abertos agora, na fase regional, que foi em Coronel Vivida, que acabou no domingo agora, né, em Coronel Vivida, Francisco Beltrão conseguiu uma medalha de bronze, né? Foi no bolão, ficou em terceiro lugar. Na bocha, que também tem tradição, ficou em quarto lugar, não pegou medalha. Vale lembrar que somente o primeiro colocado de cada modalidade vai para a fase final da divisão B. No futsal feminino, que no ano passado, aliás, no ano retrasado, a gente chegou na final da fase regional, não passou nem na primeira fase. O futsal masculino, claro, está na divisão A, como o futebol masculino também está na divisão A, e o voleibol masculino. São 3 modalidades de Beltrão que não disputam a fase regional porque já estão, né, na elite dos Jogos Abertos. Então, claro que, naturalmente, essas equipes, se estivessem na fase regional, levariam uma medalha de ouro, né? Temos algumas imagens dos jogos, fotos, por gentileza, enquanto que o Adolfo comenta. Então, na verdade, o que subiu esse ano? Então, esse ano teve a questão... a fase regional agora definiu o campeão de cada modalidade, que vai para a fase final da divisão B. Não tem uma cidade definida ainda. Inclusive, o governo do estado está procurando cidades para sediar essa competição. Acontece em agosto. Aí o campeão de cada modalidade vai para a fase final. Os melhores dessa fase final, os 2 melhores de cada modalidade, sobem para a elite do futebol, aliás, desculpa, de cada modalidade, e vai com certeza representar a sua região na divisão A. A divisão A já está definida, vai ser em Toledo esse ano, em setembro.
Francisco Beltrão, como já citamos, está com o futsal masculino, o futebol e também o voleibol nessa divisão A. Se Francisco Beltrão realmente sediar ano que vem a fase final da divisão A, que acontece em setembro de 2015, então o Beltrão vai ganhar a vaga em todas as modalidades que quiser. Essa é uma política adotada agora pelo governo atual, enfim, e que o time, o município que cedia a competição ganha o direito a disputar a modalidade na divisão A ou na divisão B diferente. E agora, Adolfo, a fase final já tem o município sede? Só Toledo, né, divisão A, que está definido, a divisão B ainda não está definida a situação. Essa nova circunstância dividiu, né? A última vez que Beltrão sediou a fase final dos Jogos Abertos foi em 2009, aconteceu também em 2005. Até aquela época, a divisão A e B eram juntas, né? Então eram mais de 8 mil atletas na mesma cidade, disputando a mesma competição, só diferenciando a questão da categoria. Agora, acontece em cidades diferentes, porque a mesma comissão organizadora, a mesma assessoria de imprensa, a coordenação técnica, enfim, que era usada para as duas, é usada primeiro para B, depois para A. Então, você consegue atender menos atletas com mais qualidades. Eu acho que isso foi um acerto. Existem as dificuldades das datas, né, porque você acaba preenchendo o calendário de uma forma diferente como acontecia antes, mas tem dado resultado, consegue atender os municípios de uma forma melhor, eu acho, e não é algo que tem que se mudar nessa questão dos Jogos Abertos. Hoje, inclusive, se um município como Dois Vizinhos, vamos citar um exemplo, quiser sediar uma fase final da divisão B ou A, já consegue, né? Porque não são 8 mil atletas, são 4 mil em torno de mil atletas que disputam uma divisão como essa. Adolfo, não sei se você chegou antes ou no momento em que o Vande, secretário de Esportes de Cascavel, comentava da sugestão dele ao secretário de Esportes do Paraná, de não fazer final ou jogos em todas as modalidades no mesmo município, ou cada município sediar uma modalidade. Você, como conhecedor da estrutura que é montada, das dificuldades que os municípios têm para levar as suas equipes no mesmo momento, todas, né? É muito difícil isso. O que você acha dessa ideia se o Paraná implantar isso? É uma experiência, né, Ademir? Eu acho que não se pode descartar uma ideia como essa. A gente não sabe realmente mensurar como que isso vai ser na prática, né? Mas seria muito interessante. Vamos supor assim, um basquete, que o Pérola do Oeste respira mais o basquete do que o futsal, do que o handebol. Claro, lá o que lota o ginásio é o basquetebol. Coisa que aqui, infelizmente, a gente não vê isso acontecer, né? Aqui, ou é futsal, futebol, enfim, essas modalidades mais populares. Então, se você for realizar uma fase final de basquete só em Pérola do Oeste, é ginásio lotado o tempo todo, né? Então, eu acho que seria uma situação interessante. Dois vizinhos com o handball, acontece uma coisa parecida. Tênis de mesa, Beltrão. Tênis de mesa, Francisco Beltrão, ou até mesmo Planalto, temos que reconhecer também. Planalto não chegou numa fase adulta, mas tem uma base muito boa. Futsal Ampere. Claro, eu acho que seriam opções. O futsal e o futebol têm essa peculiaridade. Pela popularidade, é verdade. Você lota ginásio, enfim, em qualquer lugar, né? Mas você lotar um ginásio como um basquete em Pérola e Dois Vizinhos, o handball, é realmente uma peculiaridade de cada município. Mas ainda uma pincelada, Beltrão tem que melhorar muito, né, no esporte, né? Então, eu acho que você pega o exemplo de Dois Vizinhos. É uma cidade que em torno da metade da população de Francisco Beltrão levou handball masculino, feminino, né? Brigou também pelo voleibol feminino, que no passado foi campeão, este ano perdeu para Pato Branco. E Francisco Beltrão não levou um ouro, não ganhou. Não tem disputa, o handball não tem time masculino nem feminino. O basquetebol masculino, que no passado foi campeão, este ano acabou sendo eliminado por WO, né, uma situação que a gente lamenta bastante também. O basquete feminino não existe, não tem também. O futebol, claro, está na divisão A, não disputa a fase regional. O voleibol masculino também não disputa a fase regional porque está na final. O voleibol feminino não tem time em Beltrão, que tinha antes, né? Beltrão já foi campeão da fase regional, já brigou pela elite do voleibol do estado, não tem time neste momento. Então, essa questão do fortalecimento da modalidade. Eu defendo muito de cada modalidade se organizar, né? Ter associação, enfim, não só dependendo do município, né? Eu vejo assim, os meninos do basquete que são aqueles mesmos atletas do tempo do chocolate, no Nosso Senhor da Glória,
que foram para os Jogos Escolares em Brasília, enfim, é aqueles mesmos atletas que estão representando o município hoje nos Jogos Abertos. Então você tem uma base muito boa da casa. Se você conseguir montar uma associação, viabilizar financeiramente, conseguir, quem sabe, um recurso ou trazer alguns atletas de fora, aí com certeza vai brigar pela fase final. Só deixar um recado aqui para o pessoal do Bolão, que eles estão ganhando uma estrutura maravilhosa. É bom unir aí o masculino com o feminino, porque nós vamos trazer à tona aqui nos próximos programas. Obrigado, Adolfo. Obrigado, Ademir. Um abraço a todo o pessoal que está em casa. Feliz aniversário, Adolfo. Obrigado, tô ficando mais velho, né? É verdade. Para você que esteve com a gente, obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima terça-feira. Boa noite.